Olá pessoal, professor Carlos aqui do SIL Concursos Militares, continuando com as nossas aulas de revisão da SpaceX, agora Geometria Analítica. Antes de começar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e não se esqueça de seguir a gente para mais vídeos. Geometria Analítica, do que eu preciso lembrar? Geralmente na prova caem duas questões e existem algumas coisas que a gente precisa lembrar. Por exemplo, a equação da reta. Quando a gente está trabalhando com geometria analítica, a gente gosta de escrever a reta na seguinte forma: ax mais by mais c é igual a zero. Ela também pode ser escrita daquela forma que vocês estavam acostumados na equação de primeiro grau, que é igual a y igual a ax mais b. A diferença é que aqui a gente reordenou os termos e a gente vai ver por que isso ajuda depois. A gente vai ter então uma reta aqui. A gente vai ter o coeficiente angular, que vai ser sempre ΔY sobre ΔX, vai ser, no caso, se a gente usa essa equação aqui, menos A dividido por B, e o ponto onde ela intercepta o eixo Y vai ser sempre menos C dividido por B. Lembrando que a gente está usando esta equação aqui para geometria analítica. Depois, circunferência. Qual é a equação de uma circunferência? Mais simples de todas é x² mais y² igual ao raio dessa circunferência ao quadrado. Isso acontece quando a nossa circunferência está no centro do plano cartesiano. Se o centro está fora da origem do plano cartesiano, a gente vai ter que subtrair o valor de x do centro e y do centro aqui na equação. Outra coisa que cai de vez em quando, mas também faz parte do conteúdo de geometria analítica, é elipse. De novo, a elipse mais simples seria x² dividido por a² mais y² dividido por b² igual a 1. Só que isso é válido apenas quando o centro da elipse está na origem. Quando ela está deslocada, a gente precisa substituir x por x menos x0 e y por y menos y0. Existem algumas coisas interessantes aqui na elipse, que é, professor, o que é o A e o que é o B? Ora, o lado maior da minha elipse vale 2 vezes A e o lado menor vale 2 vezes B. Então, se eu sei as distâncias da minha elipse, o tamanho da minha elipse, eu consigo escrever a equação dela. Uma elipse também tem sempre 2 focos e uma definição de uma elipse é o conjunto de todos os pontos aqui cujas distâncias entre esse ponto e a soma das distâncias entre qualquer ponto em relação aos 2 focos é a mesma. Ou seja, se eu pego esse ponto aqui e eu somo as distâncias f até esse ponto aqui, que eu vou chamar de A, então a distância f1 até A mais f1 até B, f1 até A, vai ser sempre igual a 2 vezes Azinho, onde este Azinho está aqui na elipse. Se eu pegar qualquer outro ponto aqui, digamos B, e eu traçar essas distâncias do ponto B até f1 e do ponto B até f2, também teria a mesma distância de 2 vezes o Azinho. Depois nós temos, saindo da elipse, vamos para a hipérbole. A hipérbole mais simples seria x² sobre a². Agora a gente tem menos aqui, y² dividido por b² igual a 1. Percebam que a diferença entre a elipse e a hipérbole é só o sinal aqui. Menos vai ser elipse, menos vai ser hipérbole, mais vai ser a elipse. A elipse tem uma forma mais ou menos assim, e se o termo negativo é o y, ela vai estar alongada aqui com relação ao eixo x. Agora, se o termo negativo fosse o termo que está multiplicando o x, então ela seria no outro sentido. O que eu preciso lembrar da hipérbole? Ela vai ter um centro, x0 e y0. Eu vou ter que considerar esse centro na hora que eu estiver fazendo a equação dela. Ela também tem 2 focos e aqui a gente tem umas distâncias importantes. A distância do centro até qualquer um dos vértices da parábola, um vértice está aqui e o outro vértice está aqui, vai ser sempre A, esse mesmo A aqui da equação, e a distância focal, que é a distância do centro até o foco, vai ser sempre igual a C. Então a distância de F1
até o centro vai valer c, e a distância do centro até o foco F2 também vai valer c. Professor, mas não tem c aqui na fórmula, tem um b. Onde é que sai esse b? Esse b sai da relação, sai desse triângulo retângulo aqui que aparece, que a gente tem como hipotenusa C, um dos catetos A, e o B é outro desses catetos. Já que o triângulo é retângulo, se eu tenho a distância focal, que é C, e eu tenho a distância do centro até o vértice, que é A, eu consigo achar o B por Pitágoras. C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Descobrindo B, eu consigo a equação da hipérbole. Lembrando que isso é uma aula de revisão, vocês já deveriam saber disso para a prova. Outra coisa que cai sempre, distância entre ponto e reta. E é aí que é a importância de usar em geometria analítica essa equação aqui da reta. Então, digamos que eu tenho um ponto aqui no plano cartesiano, x0, de coordenadas x0 e y0, e eu tenho uma reta também nesse plano, que vale ax mais by mais c igual a zero. Essa é a equação da reta e essa é a coordenada do ponto. Vamos calcular, então, a distância entre este ponto e esta reta. Bom, existem infinitas distâncias que eu posso pegar aqui deste ponto até esta reta. Mas quando eu falo de distância entre ponto e reta, a gente está sempre falando da, deixa eu apagar aqui, da menor distância entre ponto e reta, que acontece quando eu tenho um segmento de reta que vai do ponto até a reta e é perpendicular a essa reta. Nesse caso, a gente tem a menor distância, que é, por definição, a distância entre o ponto e a reta, e vale módulo de A vezes x do ponto, mais B vezes o y do ponto, mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, eu preciso da equação da reta e eu preciso das coordenadas do ponto. Mais algumas coisinhas para relembrar sobre retas. Digamos que eu tenha dois pontos aqui e eu quero saber qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Essa reta passa pelo ponto x1, y1 e pelo ponto x2, y2. Eu vou achar a equação dessa reta em duas etapas. A primeira delas é descobrindo o coeficiente angular desta reta, m, que vai ser ΔY sobre ΔX, ou seja, eu tenho o y de um ponto e o y do outro, eu faço um menos o outro, e divido pelo ΔX, x2 menos x1. Tendo o coeficiente angular, eu só aplico nesta fórmula aqui. Y menos y do ponto é igual a m vezes x menos x do ponto. Onde esse y do ponto e x do ponto pode ser qualquer ponto que passe pela reta. Eu posso colocar x1, y1 ou x2, y2. Eu não posso colocar x1 e y2 nem x2 e y1. Tem que ser sempre um ponto que pertence a essa reta. Finalmente, para concluir essa revisão do que eu preciso lembrar, retas perpendiculares. Se eu tenho uma reta, digamos R, que é dado por essa equação aqui, m1x mais n1, e eu tenho uma outra reta S, que é dado por y igual a m2 vezes x mais n2. Se eu sei que elas são perpendiculares, existe uma relação entre os coeficientes angulares m1 e m2. Na verdade, m2 vai ser sempre igual a menos 1 sobre m1. Se as retas são perpendiculares, eu tenho essa relação. Feita essa revisão, vamos praticar. Prova da SpaceX 2016, eu gosto dessa questão porque ela envolve bastante conceito sobre retas. Então, considere a reta T, mediatriz do segmento, cujos extremos são os pontos em que a reta S intercepta os eixos coordenados. Então, a distância do ponto M à reta T é, ou seja, o enunciado dá para a gente são duas retas, S e T, sendo que T ele só dá a informação de que passa pela mediatriz do segmento, cujos extremos são os pontos em que a reta S, que essa ele nos dá a equação, intercepta os eixos coordenados. Então vamos começar aqui com a reta S. A equação dela é 2x menos 3y mais 12 igual a 0. E ela diz que essa reta intercepta os eixos coordenados, ou seja, intercepta o eixo x, intercepta o eixo y. E eu vou precisar saber em quais pontos
isso acontece. Para saber em que ponto essa reta intercepta o eixo x, eu faço y igual a zero. Fazendo y igual a zero nessa equação, eu vou ter 2x mais 12 igual a zero, x igual a menos 6. Então, um ponto é x igual a menos 6, y igual a zero. O outro ponto, que é o ponto em que essa reta intercepta o eixo y, eu consigo obter fazendo x igual a zero. Nesse caso, fazendo x igual a zero aqui, eu vou ter menos 3y mais 12 igual a zero, ou seja, y vai ser igual a 4. Então, eu tenho aqui um segundo ponto em que essa reta intercepta o eixo, os eixos coordenados. No caso, o ponto y igual a 4. Deixa eu apagar aqui a equação da reta, não preciso dela por enquanto, e eu vou desenhar aqui este segmento de reta, que vai de menos 6x, 0, y, até 0x, 4y. E o que ele diz para a gente também é que existe uma segunda reta, a reta t, que ela é mediatriz do segmento cujos extremos são os pontos em que a reta intercepta os eixos coordenados. Então, eu tenho este segmento de reta aqui, e eu tenho uma reta t que é mediatriz desse segmento. Uma reta mediatriz, ela vai passar pelo meio deste segmento um ângulo de 90 graus. Então, se ela é mediatriz, este lado é igual a este lado. Esta em azul, essa em vermelho vai ser a reta S, e em azul a gente vai ter a reta T. E ele dá para a gente também o ponto M, que tem coordenadas 1 e 1. Ele está mais ou menos aqui. Este é o ponto M de coordenadas 1 e 1. E ele quer saber qual é a distância do ponto M até a reta T. Para saber isso, primeiro a gente precisa da equação da reta T, e depois a gente vai usar a equação da reta T e o ponto M para achar a distância entre este ponto e a reta. Como é que a gente faz para achar a equação da reta T? Bom, a gente sabe que ela passa por este ponto aqui, que está bem na metade do caminho. Então, este ponto vai estar na metade do caminho do x e na metade do caminho de y. X vai de menos 6 até 0. Então, este ponto aqui tem coordenadas x igual a menos 3 e y igual a 2. Eu tenho um ponto que pertence à reta t, e eu também tenho uma informação sobre o coeficiente angular dessa reta, porque se a reta t é perpendicular à reta S, significa que o coeficiente angular da reta t, que eu vou chamar de mt, vai ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta S. Vai ser igual ao que eu vou chamar de ms. Então, o que eu preciso fazer é descobrir qual é o coeficiente angular da reta t, da reta S, e assim eu descubro o coeficiente angular da reta t. Para isso, vamos recapitular aqui a equação da reta S, que é 2x menos 3y mais 12 igual a 0, e eu vou reescrever isso da seguinte forma. Vou isolar o y, vai ser igual a, vejamos, y vai ser igual a 2 terços vezes x, é isso, vamos ver, passa para cá, mais 3,4. É isso? Exato. Então, a reta S também pode ser escrita como y igual a 2 terços de x mais 4, onde o coeficiente angular vai ser 2 terços. Esse aqui é o coeficiente angular da reta S, ms. Como as retas são perpendiculares, eu tenho que mt, coeficiente angular da reta t, vai ser menos 1 sobre ms. ms vale 2 terços, então mt vai ser menos 3 meios. Então, a gente acabou de descobrir quanto vale mt. Deixa eu apagar aqui. Vale menos 3 meios. Menos 3 meios. Agora, se eu tenho um ponto e eu tenho coeficiente angular, eu consigo a equação da reta. Vou apagar aqui e a gente já chega na equação para a reta t.
A equação da reta t vai ser o seguinte: y menos o y do ponto igual a coeficiente angular, mt, vezes x menos o x do ponto. Isso vai ficar y menos y do ponto, vai ser 2, igual a mt, que vai ser menos 3 meios, vezes x menos o x do ponto. X do ponto é menos 3, então vai ficar mais 3. Eu já vou multiplicar por 2 dos dois lados da equação, vai ficar 2y menos 4 igual a menos 3x menos 9. Isolando isso daqui, a equação da reta t vai ser 2y, o 3x vai passar para o outro lado, mais 3x. O 9 que estava subtraindo aqui vai passar somando, menos 4 mais 9, mais 5 igual a 0. Esta é a equação da reta t. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho a equação da reta e eu tenho o ponto. Eu preciso, então, descobrir quanto vale a distância entre o ponto M, que o enunciado me deu, e a reta t, que eu acabei de descobrir a equação. Então, o ponto M tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 1, porque o enunciado me deu isso. Ele está aqui. Então, eu quero descobrir essa distância aqui entre o ponto e a reta. Eu vou chamar essa distância de d. A distância entre o ponto e a reta vai ser módulo de a vezes x do... a vezes y do ponto, perdão. A vezes y do ponto, mais b vezes x do ponto, mais c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado, mais b ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? A vale 2, vezes o y do ponto é 1, mais b é 3, vezes o y do ponto, que também é 1, mais c, que é 5. Tudo isso dividido por a ao quadrado, raiz quadrada, né, de a ao quadrado, que é 2 ao quadrado, 4, mais b ao quadrado, que é 3 ao quadrado, 9. Vai ficar quanto? 2 mais 3 mais 5 vai dar 10, dividido por raiz quadrada de 4 mais 9, 13. Racionalizando isso, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, vai ficar 10 raiz de 13 dividido por 13. A alternativa, letra B. Como vocês podem ver, com esta questão a gente revisou retas perpendiculares, distância entre ponto e reta, tendo um ponto e tendo um coeficiente angular, como é que eu chego na equação da reta. Esse é um exercício realmente bem completo e a gente vai continuar na próxima aula com mais exercícios. Obrigado, fico por aqui e até mais.